Olá pessoal, então vamos para a segunda parte da aula de hoje. Vamos iniciar o estudo dos princípios de direito penal, princípios constitucionais como regra. Aula que vem teremos mais. Primeiro deles é o princípio da legalidade, né? Vocês têm que saber o brocardo latino que diz nullam crimen nulla pena sine previa lege, que quer dizer não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso está escrito no artigo 5º, 39 da Constituição Federal, artigo 1º do Código Penal e artigo 9º da Convenção Americana de Direitos Humanos. O que quer dizer isso? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para existir um crime, tem que haver a lei, depois o indivíduo praticar o fato para poder ser punido. E ainda, na definição desse crime, tem que haver a definição da pena. Então, tem que ter uma lei com fato punível mais pena. Posteriormente, o indivíduo que praticar um delito poderá ser punido por esta conduta descrita, então, no Código. Existe a legalidade penal e a legalidade ampla, pessoal. A legalidade ampla está no artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. E a legalidade penal foi a que nós acabamos de ver. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso vale para o direito penal. E a legalidade ampla, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, vale para todo o ordenamento jurídico, não somente o penal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 2. Origem histórica do princípio da legalidade, pessoal. Carta Magna Libertatum é um documento que foi imposto pelos nobres ingleses ao rei João Sem Terra em 1215, para que esse rei não retirasse terras e até a própria vida das pessoas arbitrariamente. Deveria haver alguma espécie de processo. Então, um resquício do princípio da legalidade em 1215, e existe até um filme sobre essa situação. Bill of Rights foram, então, um documento surgido nas colônias inglesas, né, na América do Norte, os Estados Unidos, que também já falavam em alguma questão envolvendo a necessidade, então, do princípio da legalidade. Depois, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na Revolução Francesa de 1789, também falava alguma coisa já sobre o princípio da legalidade. Primeira lei a positivar o princípio da legalidade que se tem conhecimento foi o Código Francês de 1810, que já trazia então a obrigatoriedade nesse Código Penal francês de observar a lei para depois dizer ou considerar a conduta de alguém como punível. Primeira lei brasileira que se tem conhecimento é a Constituição Imperial de 1824, né? E também o Código Criminal do Império de 1830, que dizia: não haverá crime ou delito sem uma lei anterior que o qualifique. Ou seja, para ter crime tem que ter uma lei anterior. Trata-se de uma cláusula pétrea, por ser um direito constitucional previsto no capítulo dos direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 39, a obrigatoriedade do princípio, então, da legalidade penal. Trata-se, né, como todos sabem, o núcleo imutável da Constituição Federal, não pode ser modificado. Bom, o aspecto político da existência ou da necessidade da existência do princípio da legalidade é conferir segurança jurídica, porque põe cidadãos a salvo de punições sem base na lei. Então, o aspecto político é esse: as pessoas ficam tranquilas porque sabem que, se não houver uma lei escrita de conteúdo determinado, que é o princípio da taxatividade que nós veremos, e que essa lei seja anterior à conduta, as pessoas podem ficar tranquilas que sabem que não serão punidas. E o aspecto jurídico do princípio da legalidade, então, é a necessidade da subsunção do fato à norma. Ou seja, Pedro matou Carlos. O artigo 121 do Código Penal é matar alguém. O fato se adequa à norma, então, a norma já é existente, obviamente, né? Então, a possibilidade de punição por ter havido esta chamada subsunção do fato à norma. Então, não estando na lei, não haverá punição, pessoal.
Temos um exemplo, né, de uma lei que é uma lei, então está dentro da legalidade, mas não é taxativa, e nós vamos ver logo a seguir a necessidade da lei penal seja taxativa. Então, o exemplo da legislação americana: considerar-se-á crime qualquer ato que lesa ou tende a lesar o público. Olhem só, qualquer ato que lesa ou tende a lesar o público, de tal modo que exige interferência do Estado em punir o malfeitor. Que ato é esse que lesa ou tende a lesar o público? Não está descrito. É uma lei muito ampla, não é taxativa, em tese fere o princípio da legalidade. E certamente fere o princípio da taxatividade, que nós ainda veremos. A lei tem que ser taxativa. A lei penal tem que ser taxativa. Ela deve dizer exatamente o que ela vai punir para que as pessoas saibam o que podem e o que não podem fazer. Bom, segundo princípio da anterioridade, chamado de lege prévia, artigo 5º, 39 e 40 da Constituição Federal. Então nós já vemos falando nisso, né? O crime tem que ser definido em lei anterior, a pena se baseia em prévia cominação legal e leis penais não retroagirão, salvo para beneficiar o réu. Então, o princípio da anterioridade é está dentro do princípio da legalidade, é um subprincípio, né? Só será crime se houver lei anterior. Então, fato praticado por pessoa, para ser considerado crime, esse fato, deve haver lei anterior. E deve haver, nessa lei anterior, a quantidade de pena, cominação legal, que é a maneira correta de falar. E as leis penais não retroagirão, salvo para beneficiar o réu. Terceiro princípio da reserva legal: lex scripta. Há exigência no Brasil de lei em sentido formal, ou seja, a nossa lei é aquela que é definida pelo Congresso Nacional, no caso das leis penais, e tem todo um rito formal descrito na Constituição. Tem que ser seguido para a lei ser aplicada no Brasil, especialmente a lei penal. Então não há direito consuetudinário para aplicar punições, né? Não cria infrações e nem agrava as existentes, ou seja, os costumes, que é o direito consuetudinário, não criam uma infração penal ou não agravam uma pena existente, mas a gente sabe que esse costume pode ser transformado em lei formal, no sentido formal, aí ok, passa a ter validade. Costumes centenários não poderão embasar punições, né? Podem dar suporte a normas permissivas, pessoal. Permissivo, então, que é um benefício, um costume pode ser aplicado para interpretar a aplicação de uma lei. Exemplos, os trotes acadêmicos, né? Os trotes acadêmicos poderiam ser considerados crimes do artigo 146 do Código Penal, que é constrangimento ilegal, né? Constranger alguém a fazer o que a lei não determina, ou a não fazer o que a lei determina, mas não se pune, né? Se entende por ser um costume secular de séculos, que ele poderia ser encaixado na excludente da ilicitude, exercício regular de um direito. Está lá no artigo 23, inciso 3 do Código Penal. Obviamente, esses trotes têm que ser moderados, né? Se forem agressivos, causarem dano, lesão ou ameaça de lesão, poderão ser punidos. Reserva legal e espécies normativas. Então, a gente está falando do princípio da reserva legal, que deve haver uma lei formal para a aplicação da pena, né, conforme a Constituição Federal assim determina. A reserva legal e as espécies normativas são as espécies de leis. Nós temos na Constituição Federal, segundo o capítulo do processo legislativo, artigo 59, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, resoluções, dentre outras. Quais podem tratar de matéria penal? Dessas que estão descritas aqui no slide. Não são todas. Então vamos ver quais. Emendas à Constituição. É lícito somente instituir princípios ou regras gerais. Então, uma emenda à Constituição que vira um artigo da Constituição, uma alteração ou um novo artigo que é colocado na Constituição, vira uma lei, obviamente, constitucional. Isso é uma emenda constitucional. Então, é lícito, conforme toda a Constituição, instituir princípios ou regras gerais, não instituir, por exemplo, um crime.
e sim determinar que se crie uma lei para instituir um crime. Agora, essas emendas não podem macular, prejudicar, retirar direitos previstos em cláusulas pétreas, né, como o princípio da legalidade, como a determinação de criação de lei contra a tortura, essas coisas assim. Um exemplo aqui, emenda tendente a alterar o artigo 228 da Constituição Federal, que cuida de menor idade penal, de modo a modificar a idade mínima em que se pode imputar a alguém um delito. Nós sabemos que hoje é 18 anos a idade penal. Porém, se fala muito em baixar, diminuir para 16. Isso é muito discutível, pessoal. Provavelmente é inconstitucional. Como nós sabemos, os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, não podem ser modificados. Esses direitos estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Mas existem em outros artigos, esses direitos fundamentais estão espalhados pela Constituição, principalmente no artigo 5º. Muitos outros artigos, direitos sociais, ali no artigo 6º, 7º, etc., e pela Constituição inteira há a possibilidade de haver a cláusula pétrea, direito fundamental. Nesse caso, não poderia haver alteração. Então, essa redução da idade penal para 16 anos é muito discutível, possivelmente será inconstitucional. Então não pode ser alterado. Leis complementares e ordinárias. É o campo próprio para aplicação, criação de leis penais, criação de crimes e aplicação de cominação de penas. Né? Instituem regras gerais, definem crimes e contravenções. Lei ordinária, pessoal, é a regra. Né? Lei complementar é a exceção. Nós temos a Lei 105 de 2001, mas a lei ordinária é a regra. O nosso Código Penal é um decreto-lei, mas é antes da Constituição de 88. Quando ele vier, será por lei ordinária, certamente. Medidas provisórias. As medidas provisórias possuem força de lei, mas, conforme o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, a vedação pela própria Constituição, nesse artigo 62, que seja criada medida provisória em matéria penal. Há quem defenda que poderia haver medida provisória em bonam partem, ou seja, para beneficiar infratores, mas a regra é clara, é vedada a criação de lei penal por medida provisória. Tratados e contravenções. Bom, o Brasil pode criar tratados, assinar, participar de tratados ou convenções em matéria criminal, impondo crimes. Sim, pode. Porém, terá que internalizar primeiro, e aí teremos uma lei ordinária ou uma lei complementar criando novos crimes. Há então um processo de internalização desses tratados ou convenções internacionais até que ele se encaixe no sistema jurídico brasileiro como uma lei. Lei escrita, lege escrita, proibição de analogia. Bom, a nossa lei, conforme nós vimos, ela tem que ser escrita. A penal tem que ser escrita, é proibida a analogia em malam partem, ou seja, para prejudicar o réu. Analogia, então, é um método de interpretação do ordenamento jurídico. Se aplica a regra existente para solucionar caso concreto semelhante. Então, quando há dificuldade de se encontrar uma lei para um caso concreto, pode-se utilizar a analogia, que é pegar um caso semelhante, ver a lei aplicada e aplicar este segundo caso. Porém, há proibição de aplicação da analogia no direito penal em malam partem, para prejudicar o réu. Uma interpretação para beneficiar até é possível. Então, ali no item 4.1, né, nós temos as espécies de analogia. Em malam partem é vedado. E em bonam partem é possível, então, que se interprete e beneficie o réu com a não punição ou com uma liberação de uma pena ou com a aplicação de uma pena diferente. O chamado princípio da taxatividade, conforme nós havíamos falado, lege certa em latim, a lei não pode ser genérica, não pode ser vaga, pessoal. Deve delimitar a conduta que a lei se subsume, descrever claramente o ato criminoso
Então, em suma, esses 3 itens que estão descritos aí é o princípio da taxatividade. A lei tem que ser clara, tem que dizer exatamente o que é conduta proibida para que não haja dúvida às pessoas e as pessoas pratiquem condutas na dificuldade de entender o que quer dizer a lei e sejam punidas por isso. Então, a lei tem que ser clara, taxativa. Temos um exemplo do Código Penal alemão de 1835 que dizia, né, será punido quem comete um ato que a lei declara como punível ou que merece pena de acordo com a ideia fundamental da lei penal ou de acordo com o sentimento do povo. Então, o que é a ideia fundamental da lei penal? O que é sentimento sadio do povo? O juiz pode interpretar como ele bem entender, né? Então é difícil o juiz entender e todos os juízes entenderem da mesma maneira o que é um ato contrário à ideia fundamental da lei penal ou um ato contrário ao sentimento sadio do povo. São noções vagas e imprecisas que geram injustiças. Algumas pessoas são punidas e outras não. Princípio da legalidade e as medidas de segurança. Bom, nós temos a chamada medida de segurança, que é quando o indivíduo, na data do fato, frisando bem, na data da conduta criminosa, ele é considerado inimputável. Exemplo, doente mental. Então, quando ele for para a sentença, ele será absolvido, que se chama de absolvição imprópria, e receberá não uma pena privativa de liberdade, mas uma medida de segurança. Será encaminhada à internação em estabelecimento de manicômio judicial ou a um tratamento ambulatorial, dependendo das regras do artigo 97 do Código Penal. E essa medida de segurança, então, ela tem uma limitação, né, que é a mesma quantidade de pena máxima do Código Penal, que atualmente é 40 anos. Aqui essa interpretação judicial diz o seguinte: a interpretação sistemática e teleológica dos artigos 75, 97 e 183, os 2 primeiros do Código Penal e o último da LEP, deve-se fazer-se considerada a garantia constitucional abolidora das prisões perpétuas. Quer dizer o quê? Que como não diz na medida provisória no Código Penal qual é o máximo, se aplica o máximo das penas que atualmente, pela mudança do pacote anticrime, é 40 anos de prisão privativa de liberdade, também é o máximo, então, da medida de segurança. Competência para criar lei penal. É a União, tão somente. O artigo 22, inciso 1 do Código Penal, diz que é competência exclusiva da União legislar sobre matéria penal. O parágrafo único do artigo 22 diz que uma lei complementar poderá dar poder aos estados para que criem leis penais. Mas essa lei complementar ainda não existe. Hoje, somente a União pode criar leis penais. Aqui vamos falar rapidamente de 2 jurisprudências, rapidamente porque são pequenas, né, sobre o princípio da legalidade. A vedação de combinação de leis penais. Bom, o que é isso, pessoal? Havia um julgamento se poderia pegar uma lei revogada, mas o indivíduo praticou o delito sob a égide dessa lei que atualmente seria revogada, e a nova lei, porque a nova lei beneficiaria. Aí existe a possibilidade, o dever, até eu digo, né, de retroagir para beneficiar o réu. A lei nova é benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu. Isso aí surgiu na lei de tóxicos, né? Queria-se utilizar um condenado a crime de tráfico de parte da lei nova, né, lei 11.343 de 2006, que traz uma causa de diminuição de pena, e parte da lei 6368 de 76, que tem uma pena menor no caput. Então, queria-se combinar a lei 11.343, que havia uma redução de pena benéfica, e a lei 6368 de 76, que foi a lei que o indivíduo praticou o delito, porque ela tinha uma pena menor. Então, o STF decidiu que não se pode fazer combinação dessas 2 leis, porque seria a criação de uma nova lei, e quem cria a nova lei é o parlamento. Então, nesse caso, deve-se aplicar a lei benéfica, uma ou outra, que for mais benéfica para o preso. Em outro caso, interceptação não autorizada de sinal de TV a cabo não caracteriza furto, sob pena de analogia em malam partem. Aqui um exemplo da analogia. Então, diz o ministro Joaquim Barbosa, o sinal de TV a cabo não é energia,
e assim não pode ser objeto material do delito previsto no artigo 155, parágrafo 3º. O furto de energia elétrica, a energia elétrica não é em tese um bem móvel, mas o parágrafo 3º do artigo 155 do Código Penal, delito de furto, equiparou a energia elétrica a bem móvel. Então começou-se a punir também os furtos, né, desvio de sinal de TV a cabo. O ministro Joaquim Barbosa teve esta decisão, né, dizendo que considerar furto de sinal de TV a cabo como furto do artigo 155, parágrafo 3º, energia elétrica, é uma analogia, um Alan Parte. Então ele proibiu. Certo, pessoal? Então encerramos aqui os princípios. Na próxima aula teremos, então, mais uma aula sobre princípios constitucionais. Boa semana a todos aí, todos se protejam. Abraço.